Pessoal, conforme prometido, eu estaria hoje enviando para vocês a nossa revisão da disciplina de História, voltada para os conteúdos dos sextos anos, E a gente sabe muito bem qual foi a nossa primeira preocupação com o nosso primeiro assunto, trabalhado em sala de aula. E a preocupação maior foi justamente vocês entenderem que cada disciplina que vocês estudam na escola tem uma especificidade, ou seja, cada uma tem um objeto de estudo. Assim como a matemática, que estuda os seus cálculos numéricos, assim como a geografia, que estuda justamente o seu espaço geográfico, a ciência biológica, que estuda justamente o ser humano, estuda justamente a anatomia, o funcionamento dos órgãos, a língua portuguesa e as outras linguagens, que estudam justamente a leitura, a escrita, a interpretação do texto. E no caso da disciplina de História, a gente se preocupou saber qual era o objeto de estudo da história. E a história é uma ciência que estuda os acontecimentos do passado. Então, o que é que a história estuda? A história estuda tudo aquilo que foi produzido pelo homem no tempo passado. Então, é responsabilidade do historiador trazer o passado para o presente. E, a partir desse estudo, refletir o que é que ocorre justamente nos dias de hoje, baseado no que ocorreu justamente ontem. Então, a disciplina de História, a ciência História, estuda simplesmente os fatos ocorridos feitos pela humanidade para se compreender justamente o próprio presente. Então, cada disciplina ela tem a sua particularidade. E no caso da minha, eu como professor de História, eu como historiador, eu tenho a preocupação de lembrar, de refletir e saber tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade. E aí o historiador ele tem um papel fundamental para trazer justamente para o presente as memórias do passado. Sendo assim, o historiador, para conhecer o passado, ele necessita conhecer os vestígios produzidos pelo homem. Esses vestígios, quando estudado pelo historiador, eles se transformam em fontes históricas. Como a gente pode ver justamente aqui na nossa imagem, que as fontes históricas é tudo aquilo que pode fornecer ao historiador informações do passado. Veja que nós temos pinturas rupestres, pinturas feitas pelos ameríndios, que mostram justamente o registro da existência desses povos na história do Brasil, na história da humanidade. Nós conseguimos ver aqui uma fonte escrita que trata-se justamente de uma carta, assim como também outros manuscritos. Nós temos, por exemplo, uma peça museológica como essa carruagem antiga, que isso é produzido pelo próprio homem, é vestígio do passado, que se faz presente na própria atualidade, e como a gente vê justamente uma imagem, uma fotografia antiga representando basicamente um centro urbano, uma rua de uma cidade antiga, de uma cidade de outrora. Aí, nesse caso, o historiador, para se debruçar, para conhecer justamente o passado, ele necessita analisar essas fontes. E o que são fontes? São os vestígios deixados e produzidos pelo homem no tempo antigo. E aí eu, como historiador, eu faço uso dessas fontes. Olha o significado do termo fonte. Fonte é justamente de onde a gente tira algo, é de onde nasce algo. Então, a partir dessas fontes, a gente consegue simplesmente saber o que é que aconteceu no passado. Então, não há história sem vestígio, não há história sem fontes históricas. E o historiador, ele necessita conhecer o passado justamente por meio da análise desses objetos. Como a gente pode simplesmente olhar aqui sobre a mesa, alguns exemplos materiais sendo representados aqui. Exemplos de fontes históricas. Nós temos imagens antigas, que a gente pode vislumbrar, que são fotografias que retratam
simplesmente o estudo das guerras. Então a foto, ela consegue nos remeter, consegue nos levar justamente ao passado. Nós temos exemplos materiais aqui, como peças museológicas, como esse exemplar, que é uma marmita, né, da Segunda Guerra Mundial, um projétil que foi fabricado no ano de 1912, que representa muito bem um fato histórico que ocorreu na história do Nordeste, que ocorreu na história do Rio Grande do Norte, que aconteceu e que faz parte da história de Marcelino Vieira, que esse objeto aqui pertenceu justamente ao famoso Fogo da Caiçara, que representa o primeiro combate militar contra o bando de Lampião, quando ele aqui passou em terras potiguares, no mês de junho do ano de 1927. Então essa peça museológica, ela se transforma em uma fonte histórica porque a gente passa a dar sentido histórico a ela, porque ela representa algo sobre o passado. Se ela não tivesse essa representatividade, seria apenas um simples projétil, uma simples bala, mas não, ela é carregada de sentido. Assim como também os outros objetos que a gente consegue visualizar aí, que vocês estão vendo aí no seu notebook, no seu celular, com esses punhais antigos da história do cangaço e um exemplar de uma carta que nós temos aí escrita no ano de 1950. Então, todos esses objetos nós os chamamos de fontes históricas, porque eles são fornecedores de fatos, são fornecedores de acontecimento. Sem a história não há memória, e aí sem memória não há cultura, não tem como a gente se conhecer como um ser humano. Mas conforme a gente trabalhou em sala de aula, meu querido aluno, a gente tem que saber que existem vários tipos de fontes históricas que o historiador trabalha para conhecer o passado. Existem as fontes orais, que são as fontes que a gente tem através de relatos de pessoas velhas, pessoas idosas, pessoas que carregam várias experiências de vida, como seu pai, como a sua mãe, como o vovô, como a vovó, né? Que às vezes a gente tem o maior respeito, mas também a gente tem que pegar o seu legado, a gente tem que pegar suas histórias como lições para a nossa vida. Então os relatos dessas pessoas são chamados de fontes orais, assim como documentários, né? Filmes que representam algum fato histórico que ocorreu na humanidade. Então, das fontes orais nós temos as fontes escritas, que são documentos, que são cartas, que são revistas, que são jornais. Existem as fontes visuais, que é justamente o exemplo da fotografia que vocês viram há pouco instante. As pinturas rupestres, né, são fontes visuais. Existem as fontes materiais, que são objetos produzidos pelo próprio homem, como a carruagem que você viu na imagem, né? Como a marmita da Segunda Guerra Mundial, como a bala que você viu, como os punhais que você viu, né? Como alguns objetos antigos que tem na tua casa, que às vezes o seu pai e a sua mãe acabou guardando, né? Como uma herança de família, né? Que pode ser um objeto que não é mais utilizado hoje, como a lamparina, como um ferro à brasa, ou algum objeto do campo, né, da própria labuta, do próprio trabalho do camponês. Então esses objetos nós chamamos de fontes materiais. E existem também as fontes imateriais, que são aquelas fontes em movimentos, que não tem como a gente pegar, como eu pego essa bala fisicamente. As fontes imateriais são aquelas manifestações, como festas religiosas, danças, a própria culinária, o costume, a cultura de um povo. Isso também pode ser considerado uma fonte histórica porque conta e traz sentido historiográfico para a história da humanidade. A gente não pode esquecer, conforme a gente trabalhou em sala de aula, que existe a história escrita, aquela que se registra, existe a história oral, como essa que eu vos falo, que é aquela história contada, existe a história verdadeira, que é a verídica, em que o acontecimento, os personagens são reais. Existe a história fictícia, que é a história falsa, que é a história mentirosa, que é o fake news,
que a gente chama nos dias atuais. Então, dentro desse conteúdo de revisão, a gente tem que se preocupar sobre o conceito de história, que é uma ciência que tem a sua particularidade, seu objeto de estudo, que é estudar os acontecimentos do passado feitos pela humanidade. A partir da análise, da reflexão desse estudo do passado, a gente pode se compreender o presente. E que o historiador é ele o profissional, o especialista em estudar o passado, e ele só consegue estudar o passado se ele tiver acesso aos vestígios, que são aquilo que é produzido pela humanidade ao longo do tempo, que quando estudar esses vestígios, eles se transformam justamente em fontes históricas. E então as fontes históricas nos permitem conhecer o passado. E que existem vários tipos de fontes históricas, né? Então, a partir desse vídeo, eu quero que vocês tenham revisado aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Aí agora eu quero que você vá ao texto complementar, faça a leitura do texto complementar sobre história e fontes históricas, e no finalzinho do texto nós temos uma atividade. E a atividade é simples. É apenas para produzir um texto sobre aquilo que você entendeu sobre o assunto, que foi trabalhado em sala, que foi revisado agora e que você fez a leitura. E aí você vai produzir o texto na matéria de história no caderno da sala de aula. Beleza? Um forte abraço, uma feliz Páscoa e até breve.